Olá, seja bem-vindo. Está começando na sua televisão mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a Missão dos Atletas de Cristo. No nosso programa de hoje, o quadro Atleta por Ele Mesmo com o jogador do Flamengo, Caio Quiroga, no Atletas em Campo, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nossa equipe já está lá, você vai ver já as informações que eles têm mandado para nós. Tendo Mundial de Natação Paralímpica, Grand Prix de Vôlei Feminino, UFC, Copa do Brasil, Libertadores da América e, obviamente, o Brasileirão. Comigo hoje, mais uma vez, Natan Soares. Bem-vindo. Obrigado, Jorge. Tamo aí, galera. É isso aí. Bom, a gente já começa lembrando a todos vocês que vocês podem participar conosco, né, Natan? Tem o nosso e-mail, você pode escrever pra gente, atletasnoar@boasnovas.tv. Lá você participa do sorteio desses brindes que estão sempre aqui conosco e também você fala e conversa conosco, indica um projeto que evangeliza através do esporte, enfim. Você pode falar com a gente tranquilamente. Tem também o site dos atletas, atletasdecristo.org. Lá, além das informações de sempre, da missão dos Atletas de Cristo, da viagem missionária, por exemplo, do PAN, que a gente vai falar já, tem também a loja virtual, onde você pode adquirir esses produtos que você acabou de ver. Então entra lá para você ter mais informações dessa missão que sempre estamos mostrando por aqui. No quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, vamos ver o testemunho do jogador Caio Quiroga, que faz parte da base do Flamengo. Vamos ver. Tudo bem? Meu nome é Caio Quiroga, eu sou atleta de futebol. O Brasil é o país de futebol, né? O Brasil é o país de futebol e desde criança acho que é o sonho de todo garoto, quando está crescendo, é se tornar um jogador de futebol, um grande jogador de futebol. A gente vê a seleção brasileira, vê vários jogadores aqui no Rio, a gente vê diversos clubes grandes pelo Brasil, afora. E eu me apaixonei pelo futebol desde criança, com meu pai jogando, via meu pai jogando também, jogando com os amigos, não profissionalmente, mas jogando com os amigos, e sempre gostei de futebol. Foi quando eu me interessei, bem novo, comecei a praticar na escola, em escolinhas, na escola onde eu estudava, no Santa Cecília, e daí foi ficando sério, e hoje, graças a Deus, eu tenho isso como minha profissão. Então, na escola mesmo, teve um campeonatinho, essa escola que eu estudava, teve um campeonato lá em Caxias, que foi quando meu time foi campeão e eu fui um dos destaques, e esse treinador, que era do colégio, um professor de educação física, veio falar pro meu pai, pra minha família, que tinha que me olhar com os outros olhos e tal, que eu tinha algo a mais que eu poderia dar, não só ficar ali naquela escolinha, mas que eu poderia ir além. E minha família escutou. A partir dali eu fui pro Clube dos 500, no Salão, joguei Salão no Clube dos 500, é um clube de Caxias, que disputa a Liga. Depois fui pro Olaria, tive uma passagem muito pequena pelo Fluminense, e depois fui pro Rio de Janeiro, Campo, e depois fui pro Flamengo, e hoje, esse ano, eu completo acho que 11 anos de Flamengo. Aí eu tô lá desde criança, então eu acho que foi esse start quem deu, foi um dos meus professores de educação física, que é um pouco diferente da vida de um outro adolescente que está em fase de crescimento. Eu acho que a gente precisa de abdicar de tantas coisas, inúmeras coisas. Alimentação correta, noite bem dormida. E eu costumo falar também que o atleta de futebol, por mais que ele seja novo, ele acaba amadurecendo mais rápido, porque ele tem a obrigação de ganhar, ele tem a obrigação de vencer. A gente é criado aprendendo a vencer, ainda mais no Flamengo, que é um clube de expressão, um clube grande. Então eu acho que é uma responsabilidade maior, a gente acaba amadurecendo mais rápido. As dificuldades são muitas, só que com certeza eu não me canso de falar isso. Se não fosse a minha família e Jesus, de repente eu já teria desistido, e graças a Deus hoje eu tô conseguindo dar seguimento à minha profissão, tô conseguindo jogar, e isso tem me feito bem porque eu amo, e com certeza a pressão é forte, mas com Jesus a gente consegue. A minha família era uma família religiosa, católica, mas não praticante. Isso onde a gente morava, lá em Caxias. A gente até frequentava algumas vezes, algumas igrejas, só que aquela coisa de vai uma vez a cada 2 meses e tal, mas não era aquela coisa, aquele segmento, aquela busca que a gente tem hoje, graças a Deus a gente tem hoje. Eu conheci Jesus quando eu vim morar aqui, um pouquinho mais perto do CT. Comecei a frequentar o culto dos atletas na minha igreja que eu faço parte hoje.
comecei a ir com alguns amigos, o Matheus, inclusive, que joga no Flamengo, o filho do Bebeto, jogava comigo, da minha idade, da minha época. O Yuri também, que me chamava muito para frequentar os cultos. E eu comecei a ir, comecei a gostar, comecei a frequentar o culto, não só no culto dos atletas, comecei a frequentar o culto aos domingos, às quartas, os sábados. E convidei minha família, falei, pô, pai, você sempre vem me deixar aqui, porque você nunca fica? E eles começaram a ir, e hoje, graças a Deus, toda a minha família é batizada. A gente congrega na Igreja Batista Atitude da Barra. Estamos muito bem lá e agradecemos a Deus. E eu agradeço a Deus por isso, por essa oportunidade de estar servindo junto com a minha casa e com a minha família. Eu acho importantíssimo esse culto denominado culto dos atletas, porque é um culto com o mesmo centro que é Jesus, mas um pouco diferente, porque fala mais aos atletas, fala ao coração dos atletas. Eu acho isso interessantíssimo, porque a vida de atleta não é fácil, são diversas complicações, diversas tribulações, só que eu tenho certeza que com Jesus a gente consegue ir além, a gente consegue ir além do que a gente imagina. E foi assim na minha vida, eu comecei aos trancos e barrancos, fluindo, conheci Jesus no Clube dos Atletas, isso foi de suma importância na minha caminhada cristã e na minha caminhada profissional, principalmente com os amigos do lado, a própria Bíblia diz isso, precisamos de amigos. Então, um ajudando o outro, buscando o mesmo centro, buscando Jesus no centro de tudo, a gente consegue ir além. É importantíssimo, é de suma importância. Eu tenho certeza que se não fosse o culto dos atletas, se não fosse Jesus, a minha família, na minha vida, eu não chegaria. Estou só no começo ainda, mas não chegaria nem no começo. Então, eu queria falar para vocês para vocês nunca desistirem. Se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho. Eu saí de Caxias pequenininho, almoçava no carro, vim até Vargem Grande pro Flamengo e hoje, graças a Deus, consegui alcançar diversos sonhos que já tive e ainda tenho muitos sonhos. Então, nunca desista dos seus sonhos, seja sempre firme, trabalhe firme, honre seu pai e sua mãe, honre o seu treinador, seu professor, o que ele for. E o que eu tenho a falar é que você ande sempre colado com Jesus, deixe as coisas na mão de Deus, que tudo vai dar certo na sua vida. Eu, não só na sua vida profissional, mas eu hoje tenho minha família dentro da igreja, estou namorando, graças a Deus, há 1 ano e 4 meses com a Mariana, caminhando para o casamento, e Jesus ajeitou tudo na minha vida, o que era torto, Jesus direitou. Então esse é o recado que eu tenho para vocês. Deus abençoe. Eu sou Caio Quiroga e também sou um atleta de Cristo. Tá aí o atleta Caio Quiroga, Natan, que, como falou ali, acho que é importante a gente destacar, eu perguntei a ele, né, quem foi a primeira pessoa que olhou e viu o talento em você e de repente viu que você podia se tornar um profissional de futebol. Ele falou, foi meu professor de educação física. É interessante, nem sempre a gente escuta isso, então é interessante a gente colocar aqui da importância, né, dessa aula. Tem muita gente que acha que é só brincadeira e tal, mas no fundo tem sim muita importância, por questões de saúde também, mas por questões também de prática esportiva, de levar alguém a se envolver com o esporte a ponto de tornar profissional e representar um time, representar uma seleção, na verdade. A importância do professor de educação física. É verdade, a quantidade de jovens que o Brasil tem com talento para o futebol, para o vôlei, para o basquete, enfim. E o educador físico, ele tem que olhar um pouquinho para isso também, até porque ele tem contato, ele fez faculdade, ele fez amizades e de repente ele tem um amigo que é um técnico de um clube grande, um clube pequeno, e ele vendo ali o talento de um garoto, poxa, ele pode alavancar a vida do menino, pode ajudar a lapidar esse talento. Então é muito importante a posição do educador físico nessa questão de gerar o atleta. Ele tem que ver e tem que, se possível, levar para frente. Poxa, na escola, numa escolinha. Então o educador tem que fazer esse papel sim, e olha que testemunho do Quiroga.
Ele mostrou que o serviço do educador dele foi efetivo. Deu certo. Tá no começo ainda, mas foi legal, chegou no Flamengo, 11 anos de Flamengo, não é qualquer um que chega a esse ponto. É isso aí, não? Então fica nosso incentivo, né, os professores de educação física, para que deem mais atenção a qualquer esporte que esteja sendo praticado, né, e não apenas jogar a bola lá na quadra e deixar a galera bater, fazer aquela pelada, como o pessoal diz, mas ter atenção, né, falar com os pais. Ele disse, o professor foi até os pais dele, falou que ele tinha talento, enfim, isso acabou dando certo para ele, muito legal. Vamos falar de vôlei agora. A seleção brasileira de vôlei feminino já garantiu vaga na fase final do Grand Prix. Na segunda rodada da competição, a seleção de José Roberto Guimarães bateu a Bélgica por 3-0, a Tailândia por 3-1 e a Alemanha por 3-0 também. A gente já está vendo aí os lances do jogo contra a Tailândia, que o Brasil venceu por 3-1, e só por conta desse set é que não garantiu a classificação nesse jogo, por conta desse set perdido. Porque o set perdido, Nathan, no vôlei, para o pessoal que de repente não sabe, é um critério de desempate. Desempate, verdade. Então, mais importante não, tão importante quanto vencer o jogo é não perder sets também, né? Uma vitória por 3-0 faz muita diferença no final das contas. A gente já está vendo aí os lances do jogo contra a Alemanha que vencia o primeiro set até os 19 pontos, acho que estava 19-13, se eu não me engano, para as alemãs, e aí a Jaque veio do banco, rapaz, e virou a partida para a seleção brasileira. O primeiro set, 26-24 para a seleção brasileira, e um belo papel da Jaqueline, né? Então, a primeira parcial 26-24, o segundo set 25-22, como você está vendo aí, o bloqueio funcionando muito bem. E no último set, terceiro e decisivo set, 26-24 de novo, tá aí, ó, o match point na sua tela. E mais uma vez de bloqueio, amigo. Foram 3 sets finalizados por bloqueio, né? Então o bloqueio funcionou muito bem. A seleção brasileira está meio que renovada e está mantendo a qualidade dos anos anteriores. O Brasil tem jogado um vôlei muito afiado. Perdeu esse set para a Tailândia, mas bateu na Alemanha, que é uma seleção até de um nível técnico maior que a Tailândia. E 3-0 com vôlei bem aguçado, um vôlei bem encaixadinho. Então o Brasil vem bem para a próxima fase, classificou, tranquilo, vamos ver. Certamente. Então, a seleção, como a gente falou, garantiu a classificação com 3 rodadas de antecedência e assume a ponta garantindo a vaga na fase decisiva. As brasileiras somaram 18 pontos e levaram no critério de desempate, como eu falei, levaram a melhor sobre as chinesas nesse quesito. Só para a gente também não deixar de pontuar, o Grand Prix vai acontecer junto com o Pan-Americano. Então a seleção vai ter que se dividir, digamos assim, nessas duas competições. O próprio José Roberto Guimarães vai acompanhar a equipe no Pan-Americano. Então a equipe está aí com bastante trabalho nesse mês que vem pela frente aí, mas certamente é uma seleção muito qualificada para isso. Justamente. Bom, vamos lá. Como a gente falou, invictas, com 6 vitórias e 6 partidas, a seleção brasileira assumiu a liderança do Grand Prix com 18 pontos. Na próxima rodada, o Brasil encara Rússia, Itália e Bélgica entre os dias 16 e 18 de junho em Catânia, na Itália. Vamos falar agora de seleção masculina, mantendo no vôlei, né? Seleção masculina de vôlei prepara para a fase final da Superliga, como a gente falou na semana passada. As decisões acontecem no Maracanãzinho de amanhã, quarta-feira, até domingo, e estão na reta final. Além do Brasil, Itália, Sérvia, Polônia, Estados Unidos e França, que foi a última classificada. O Brasil abre a série contra os franceses amanhã, às 2 horas da tarde. Natan, o Grand Prix é 16 e 18 de julho, como você falou, junho. Eu falei junho, isso, julho. Sim. Obviamente, porque junho, inclusive, já passou e já acabou. Então, obviamente que é julho. Muito obrigado. Brasil encara a França na quarta-feira, amanhã. Na quinta-feira, Brasil e Estados Unidos. E aí na sexta-feira, mais 2 jogos entre Estados Unidos e França, Sérvia e Polônia. E aí sábado, as semifinais, as 2 semifinais. E no domingo, disputa do 3º lugar e final, a seleção brasileira aí em busca de mais um título mundial. Já correndo aqui com o nosso programa, vamos falar agora de UFC. O irlandês Conor McGregor teve uma virada incrível e venceu o americano Chad Mendes na luta principal do UFC 189 em Las Vegas. Agora o atleta provocador tem o cinturão interino dos pesos penas. Em outra disputa de título também, Rob Lawler nocauteou Rory MacDonald no 5º round e manteve o cinturão dos meio-médios. Vamos conferir os melhores momentos do UFC 189 em Las Vegas.
Já está aí na sua tela. Nossa, a luta do brasileiro no card preliminar. Aliás, no card principal. Thomas de Almeida, que venceu o Brad Pickett. Está aí já mostrando. O brasileiro teve algumas dificuldades. Ó, você vê que o rosto dele já estava bem machucado, né, Nathan? É verdade. Mas, ele estourou, mas a gente vai ver de que forma ele conseguiu a vitória dele. Ó. Ele é muito raçudo, esse lutador escapou brasileiro. de uma joelhada, deu um direto e deu uma joelhada certeira, rapaz. Nocaute da noite. No Brad Pickett, nocauteando aos 29 segundos do segundo round. Bela vitória do brasileiro Thomas Almeida. Tá aí já na sua tela também a disputa do título do Falador McGregor, Nathan. O Falador que disse que ia vencer. Só que no segundo round, estava perdendo. Ele apanhou bastante. Ele estava perdendo por pontos. Olha lá, ele é cheio de graça. Ele gosta de fazer uma gracinha. Ele estava... É verdade que o Chad Mendes fez uma luta muito segura até o nocaute, mas eu acho que ele cansou, Jorge. Eu acho que ele começou muito bem, deu aquele gás de início de luta e foi perdendo gás. E fez a luta dele, né? Que ele tenta sempre levar pro chão. Você tá vendo aí, ó. Os grandes momentos do Chad Mendes no primeiro round e também no segundo round, já que a luta foi decidida no segundo round, mas apenas no finalzinho, faltando alguns segundos para soar o gongo, o Chad estava no jogo dele, levando pro chão, castigando. Quase encaixou. O McGregor quase encaixou ali uma guilhotina. Mas o McGregor prometeu e cumpriu, rapaz. Verdade. Faltando um pouquinho para acabar o segundo round, você está vendo o final do primeiro round, ó. O Chad Mendes, apesar de cansado, mas estava tranquilo, no rosto dele bem limpo. Estava em cima. E o Conor, que estava ali um pouco machucado. Foi 10-8 no primeiro round. Olha essa cotovelada, cara. Uma cotovelada bem dada no McGregor. Aí, segundo round veio, o jogo se manteve o mesmo, apesar do McGregor ter conseguido alguns lances, tá vendo, ó, mas, com mais intensidade. Os socos do McGregor, aí, esse pegou, mas a maioria não estava encaixando. E quando pegou, o Mendes caiu. Caiu, verdade. Olha só, a gente vê uma de direita e a de esquerda vem um diretaço na lateral. Ali na ponta do queixo não tem muito como ficar em pé, né, Natália? Uma coisa que eu consegui meio que prever nessa luta era o McGregor jogando no contra-ataque. Ele não conseguiu emplacar o estilo dele de luta. Foi dominado. Tá com o cinturão, tá se achando, mas o José Aldo vem aí forte. Aguarde ele, McGregor, que o José Aldo vem aí. Já tá aí também na sua tela a outra disputa de cinturão da noite. Rob Lawler e o McDonald. Foi uma bela luta, meu amigo. Uma luta muito sangrenta. Meio médio, sempre disputado, né? Teve de sangue nessa luta, não foi brincadeira. A luta foi até o quinto round, com os dois muito machucados, rapaz. Tá vendo o McDonald, olha só. O McDonald acertava cada socão no Lawler. Foi a luta da noite, e ele se mantinha. Foi. E uma grande luta, uma luta de trocação, os dois com um boxe bem afiado, uma luta bem legal de assistir. Quem gosta de UFC com certeza saiu satisfeito. Certamente, assim, nada contra o estilo de luta do Chad Mendes, por exemplo, e de muitos lutadores, que é do wrestling, né, de ficar tentando derrubar e trabalhar o chão. Nada contra, mas é muito mais legal a luta em pé. Com certeza. Não tem nem comparação. Muito mais legal. Olha só como já estava castigado o McDonald. E o Lawler também. Olha só, aí no final do quinto, no início do quinto round, na verdade, o nariz estava... Olha a boca do Lawler. Ele já estava bem castigado e o McDonald já estava com o nariz, meu amigo. Mais castigado ainda. Mas tá aí, ó. O Lawler saiu totalmente inteiro da luta. Por mais que apanhou, foi uma luta bem parecida. Mas o Lawler prevaleceu a qualidade técnica dele ali na disputa. É isso aí. Só tem uma coisa para dizer para você, Conor McGregor. O José Aldo vai chegar. E aí vai ficar ruim para o seu lado. Se Deus quiser, ele vai ganhar de você. A gente já vai para o nosso primeiro intervalo e na volta tem Atletas em Campo no Pan-Americano de Toronto. A gente volta já já.